Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, exige investigação de fatos mencionados em áudios gravados com conversas entre empresários da JBS. Em pronunciamento, a ministra pede apuração rápida e transparente dos fatos. Enviei ao diretor-geral da Polícia Federal e ao procurador-geral da República ofícios exigindo a investigação imediata. Ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, retira sigilo dos áudios com novas conversas entre empresários da JBS. Dinheiro encontrado em apartamento dentro de malas e caixas de papelão em Salvador, que teria sido guardado pelo ministro Gedel Vieira Lima, soma mais de 51 milhões de reais. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denuncia ao STF integrantes do PT por suspeita de integrar organização criminosa. E com umidade relativa do ar ainda em baixa, incêndios naturais ou criminosos colocam em risco áreas florestais. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e outros 6 integrantes do PT por organização criminosa. Os crimes teriam sido praticados de 2002 até 2016 e o valor das propinas recebidas por meio de órgãos públicos foi estimado em R$1,5 bilhão de reais. Na denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o ex-presidente Lula foi considerado o grande idealizador da organização criminosa. O documento mostra que de 2002 a 2016, o ex-presidente foi importante liderança, um dos responsáveis por constituir a organização e o sistema de arrecadação de propina. Como presidente por 8 anos, Lula atuou diretamente na negociação espúria, ou seja, fraudulenta, em torno da nomeação de cargos públicos. A denúncia da PGR indica que Lula, mesmo depois de ter saído da presidência, continuou a exercer papel de liderança no núcleo político da organização, já que tinha forte influência sobre a então presidente Dilma Rousseff. Ela também aparece na lista dos denunciados por Janot. Além dos ex-presidentes, mais 6 pessoas foram denunciadas. Os ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mantega, Gleisi Hoffmann, Paulo Bernardo, João Bacari Neto e Edinho Silva. Os 8 são acusados de integrar uma organização criminosa com atuação durante o período em que Lula e Dilma eram presidentes, com a finalidade de cometer vários delitos contra a administração pública. De acordo com a PGR, foram alvos das ações criminosas para arrecadar propina o BNDES, o Ministério do Planejamento e principalmente a Petrobras, que se tornou uma das maiores fontes de recursos ilícitos. O prejuízo da estatal pode chegar a 29 bilhões de reais. O valor da propina é estimado em R$1,5 bilhão. A denúncia reúne pelo menos 3 partidos, PT, PMDB e PP. Agora o caso está com o relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Fachin é o responsável por notificar os acusados, para que eles possam apresentar as defesas e depois levar o caso para a segunda turma do Supremo, para que os ministros decidam se os denunciados vão se tornar réus. A Procuradoria pede a reparação dos danos causados e também que todos sejam condenados por organização criminosa, mas que a pena seja maior para o ex-presidente Lula por ser considerado o líder. A defesa do ex-presidente Lula disse que ele não praticou qualquer crime, que a denúncia é uma ação política e que é o auge de uma campanha de perseguição contra o ex-presidente. A assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que não há provas ou indícios de materialidade de crime e que caberá ao STF garantir o direito de defesa e reparar a verdade. A defesa do ex-ministro Guido Mantega disse que a PGR fez a denúncia usando apenas a palavra de delatores como prova e que não há uma apuração mínima das acusações. A defesa do ex-ministro Paulo Bernardo declarou que não teve conhecimento da denúncia e que não sabia da existência de um inquérito policial que apurava essas condutas. A defesa de João Bacari Neto disse que a denúncia é improcedente e que as doações legais destinadas ao PT sempre foram depositadas na conta do partido com a respectiva prestação de contas apresentada, aliás, às autoridades. A senadora Gleisi Hoffmann afirmou a denúncia que não tem fundamento e que busca criminalizar a política do Partido dos Trabalhadores. A assessoria de imprensa de Edinho Silva disse que ele sempre agiu de forma ética e legal.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo do áudio entregue pelos colaboradores da JF, Joesley Batista, Ricardo Saldi e Francisco de Assis e Silva, ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O conteúdo da gravação sugere possível prática de conduta criminosa pelo ex-procurador da República, Marcelo Miller, sob suspeita de ter atuado em favor de colaboradores antes de se exonerar do cargo e ainda supostas condutas criminosas de outras pessoas. O ministro Edson Fachin justificou a suspensão do sigilo dos áudios por tratar-se de conversa gravada e disponibilizada pelos próprios interlocutores Joesley Batista e Ricardo Saldi, razão pela qual nenhuma dúvida remanesce a respeito da licitude da captação do diálogo e de sua juntada aos autos como elemento de prova. No que diz respeito à possibilidade de publicização do conteúdo, uma vez que nos diálogos se observam elucubrações a respeito da vida privada e íntima de terceiros, o regime da publicidade dos atos processuais é a regra geral eleita pela Constituição da República. E após a retirada do sigilo, parte dos áudios gravados foi liberada. A repórter Evne Araújo tem as informações para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Foram liberadas 4 horas de áudios de conversas dos executivos da JF, Joesley Batista e Ricardo Saldi. Com base nesses áudios, a Procuradoria-Geral da República vai investigar se houve omissão de informações no acordo de colaboração premiada da dupla. Agora, isso pode comprometer, inclusive, a homologação desse acordo. Os membros do Ministério Público e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foram citados em algumas conversas. Vamos assistir alguns trechos. Em um dos áudios, Joesley Batista diz a Ricardo Saldi que a intenção é usar Marcelo Miller, ex-procurador da República, para chegar até Rodrigo Janot. Por isso é que eu quero, nós dois, temos que estar 100% alinhados, nós dois e o Marcelo, entendeu? Para nós dois temos que operar o Marcelo direitinho, para chegar no Janot e pá, que nós temos, eu acho, é o que eu falei para Fernanda, é o que eu falei para nós nunca podemos ser o primeiro, nós temos que ser o último. Nós não podemos ser, nós temos que ser a tampa do caixão. Fez para Fernanda, nós não vamos ser nunca quem vai dar o primeiro tiro, não vai ser quem vai dar o último tiro, não vai ser quem vai bater o prego da tampa. Isso. E é o seguinte, nós vamos conhecer o Janot, nós vamos conhecer não sei quem, e quem é que precisa do quê? Joesley e Saldi falam de Marcelo Miller em outros trechos, citam o presidente da República, Michel Temer, e demonstram interesse em delatar o esquema de corrupção em que estão envolvidos. Pois é, senador. O Marcelo deu uma tarefa para a casa. Nós gostamos dele de ser muito fácil, ele quer mais ele. E já contou para o Janot que a gente tem muito mais para entregar. Vamos lá. O top era o Temer. Cuidado do Temer. Vamos dar um passo atrás. Sim, na minha cabeça. O Marcelo é do MPF. Ponto. O Marcelo tem linha direta com o Janot. Quando eu falo Janot, é Janot, Pelela. Não. Falei a mensagem. É tudo a mesma coisa. MPF. É Janot, Pelela. Qual o nome daquele outro? É o. Isso. É o seguinte. Não, Janot, Pelela. Ricardo, nós somos joia da coroa deles. O Marcelo já descobriu e já falou com o Janot. O Janot, nós temos o pessoal que vai dar todas as provas que nós precisamos. Ele já entendeu isso. Os executivos da JF duvidam que a Procuradoria-Geral da República não tem interesse em firmar acordo de colaboração premiada com eles e desqualificam a Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que investigou a adulteração de carnes em frigoríficos, entre eles os da empresa JBS. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, exige investigação de fatos mencionados em áudios gravados com conversas entre empresários da JBS. Voltamos em instantes.
Na última sessão, à frente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, Rodrigo Janot comentou que o que levou, aliás, a revisar o acordo de delação premiada da JBS, além dos indícios de irregularidades. Alguém disse para mim, você realmente é um homem de muita coragem. Cheguei à conclusão que eu não tenho coragem alguma. Na verdade, o que eu tenho é medo. E o medo nos faz alerta. E medo de quê? Medo de errar muito e medo de decepcionar a minha instituição. Então, todas as questões que eu enfrentei muito mais por medo de errar, medo de me omitir, medo de decepcionar a minha instituição, do que por coragem de enfrentar esses enormes desafios. E o dono da JF, Joesley Batista, e o executivo do grupo, Ricardo Saldi, pediram desculpas pelo conteúdo das gravações. Eles disseram que as afirmações não são verdadeiras. Em nota, os executivos do grupo JF, Joesley Batista e Ricardo Saldi, afirmam que as referências ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e a ministros do Supremo Tribunal Federal não guardam nenhuma conexão com a verdade. Dizem ainda que ambos não têm conhecimento de nenhum ato ilícito cometido por nenhuma dessas autoridades. Pedem desculpas pelo ato desrespeitoso e vergonhoso e falam em profundo respeito aos ministros e ministras do STF, ao Procurador-Geral da República e a todos os membros do Ministério Público. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, enviou ofício à Procuradoria-Geral da República e também para a Polícia Federal pedindo apuração dos diálogos em que são mencionados ministros do STF. Na nota enviada à Procuradoria-Geral da República, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, se refere aos trechos do áudio gravado pelo empresário da JBS que indicam omissão dolosa e crimes praticados por colaboradores, terceiros e outras autoridades e que citam, inclusive, o Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia exige investigação imediata para esclarecer as declarações feitas irresponsavelmente contra representantes do Judiciário. No ofício encaminhado à Polícia Federal, a ministra também exige uma investigação rápida para sanar qualquer dúvida em relação aos membros do Supremo. E logo após o envio dos ofícios, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, fez um pronunciamento. O Procurador-Geral da República veio a público relatar fatos que ele considerou gravíssimos e que envolveriam este Supremo Tribunal Federal e seus integrantes. Agride-se de maneira inédita na história do país a dignidade institucional deste Supremo Tribunal e a honorabilidade de seus integrantes. Impõe-se, pois, com transparência absoluta, urgência, prioridade e presteza, a apuração clara, profunda e definitiva das alegações em respeito ao direito dos cidadãos brasileiros a um judiciário honrado. Enviei ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Procurador-Geral da República ofícios exigindo a investigação imediata, com definição de datas para início e conclusão dos trabalhos, a serem apresentados com absoluta clareza a este Supremo Tribunal e à sociedade brasileira, a fim de que não fique qualquer sombra de dúvida sobre a dignidade deste Supremo Tribunal Federal e a honorabilidade de seus integrantes. Já o presidente Michel Temer não se manifestou pessoalmente sobre os novos fatos envolvendo os executivos da JF, aliás, mas a defesa do presidente já pediu acesso ao conteúdo das novas gravações. A defesa do presidente Michel Temer protocolou no Supremo Tribunal Federal petição para ter acesso aos áudios gravados e entregues pelos empresários da JF à Procuradoria-Geral da República. O pedido feito ao Supremo também inclui acesso a outros áudios apagados do gravador usado por Joesley Batista, mas recuperado pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. O presidente desembarcou em Brasília na madrugada, após uma viagem de 6 dias à China. Michel Temer não quis comentar o caso, disse apenas ver com serenidade a investigação aberta pela PGR para analisar eventuais irregularidades no acordo de colaboração premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça.
Dinheiro encontrado em apartamento dentro de malas e caixas de papelão em Salvador, que teria sido guardado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima, soma mais de 51 milhões de reais. Os detalhes já já. A Polícia Federal contabilizou nesta madrugada mais de 51 milhões de reais depois de 14 horas de trabalho, apurando o valor apreendido num apartamento em Salvador, supostamente usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima para guardar pertences do pai falecido. Agora o dinheiro vai ser depositado em uma conta judicial. 51.030.866,40. De acordo com a Polícia Federal, a maior apreensão de dinheiro vivo já feita pelos agentes. Para contar todo esse dinheiro, foram usadas 7 máquinas. O mandado de busca e apreensão foi emitido pela 10ª Vara Federal de Brasília, dentro da Operação Tesouro Perdido, um desdobramento da Cui Bono, que investigou fraudes na liberação de créditos da Caixa Econômica Federal entre 2011 e 2013. Na época, Gedel Vieira Lima era vice-presidente do setor de pessoa jurídica do banco. Gedel foi preso em julho, mas hoje cumpre prisão domiciliar em Salvador, sem tornozeleira eletrônica, por falta do produto no estado. A umidade relativa do ar continua baixa em vários estados do país e a estiagem aumenta e muito o risco de incêndios florestais. Em São Paulo, o fogo em uma área de mata próxima à estrada provocou o engavetamento de mais de 30 veículos. No Distrito Federal, parte da Floresta Nacional já foi atingida e ontem, mais um incêndio perto de uma outra estrada destruiu uma área de 80 hectares de cerrado. E para falar conosco sobre esse assunto, está aqui o advogado Rodrigo Justus, especialista em direito ambiental. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Quais são os cuidados, que devem ser tomados nessa época do ano para se evitar que esses incêndios se propaguem aí, já que com essa seca é muito fácil, né? É verdade, a seca, ventos fortes, a grama seca, a biomassa seca, e as pessoas nem sempre tomam cuidado em relação a lixo, que pode ser comburente, pode queimar por fogo espontâneo, restos, pessoa que faz queima de restos de grama, de limpeza de quintal também, fogo em beira de rodovias muito constatado, pessoas jogam toco de cigarro na rua, e na beira das rodovias a queima. Então, embora o fogo seja natural no cerrado, no ciclo do cerrado, a influência humana gera a reincidência anual desses focos, como a gente tem assistido. Como que deve ser feito o reflorestamento nesses casos onde há um incêndio? Tem que pôr a mata nativa? Na verdade, quando a gente está tratando do cerrado, o cerrado tem alta capacidade de regeneração, tanto que o tipo das plantas que a gente vê no cerrado, mais retorcidas, isso é fruto de uma evolução natural das plantas, Agora, na hipótese de que não haja regeneração natural, deve ser feita a reposição com as mesmas espécies que elas existem. Então, e existe a responsabilidade daqueles que causam o fogo ou deixam que o fogo aconteça ou ele aumente. A gente sabe que nesse momento de seca e também com o sol quente, o fogo pode aparecer espontaneamente, Isso já é previsto até entre quem cuida desse assunto, Os bombeiros sabem bem disso, mas em muitos casos, e na maior parte das vezes, principalmente quando esse fogo é colocado perto de propriedades rurais ou até mesmo nas estradas, pelo descuido de jogar uma bituca de cigarro, esse fogo é criminoso, Sim. Tanto o Código Penal quanto a Lei de Crimes Ambientais prevê essa responsabilidade que pode ser tanto intencional, no caso causar um incêndio, quanto aquela responsabilidade culposa, ou seja, a pessoa não pretendia causar um incêndio, mas ela praticou o ato que gerou o incêndio. Então, a responsabilidade é dividida entre intencional, que é a dolosa, e a culposa. Então, no caso da responsabilidade de dolo, por exemplo, causar um incêndio, segundo o Código Penal, há uma pena de 3 a 6 anos de reclusão. Enquanto que, se for acidentalmente, a pessoa acendeu um pequeno fogo para queimar no seu quintal lá um resíduo, e esse fogo espalhou e queimou uma área maior,
então a penalidade será de 6 meses a 2 anos de detenção. Então existe uma separação entre o que é intencional e não, no limite dessa responsabilidade. Doutor Rodrigo, como é que se faz para apurar esse tipo de crime, né? Se realmente for uma conduta criminosa? Porque imagino que seja difícil, né? Às vezes, na beira de estrada, você não sabe quem atirou o fogo. Qualquer crime, ele depende de um inquérito policial, né? E esse inquérito policial, ele depende de uma prova pericial, né? E a responsabilização do indivíduo depende do liame da conduta. Em palavras mais simples, significa demonstrar que há uma relação entre a atitude e o fogo. E no caso das perícias de fogo é possível saber onde ela começou. Na verdade, o duro é identificar as pessoas, porque alguém que passa num veículo e joga uma bituca de cigarro, então é de difícil ou impossível identificação. Então, o que se precisa, na verdade, é um processo educativo, né, das pessoas, para entender os riscos dessa época. É diferente de você jogar em dezembro, né? Embora jogar bituca em si já não já é um crime ambiental também, de poluição, de disposição irregular de resíduo, mas é necessário que as pessoas tenham consciência e também aparelharmos melhor, né? Darmos mais estrutura ao Corpo de Bombeiros e todas aquelas entidades e pessoas que trabalham na questão do combate ao fogo propriamente dito. E se alguém vir a prática de um crime como esse? Por exemplo, estou numa estrada e vejo na minha frente alguém jogando uma bituca de cigarro numa área seca que pode aí ocorrer um fogo, ou vejo que esse fogo já está se alastrando e sei quem é a pessoa envolvida ali. Deixar, se omitir, deixar de notificar, deixar de denunciar, também é um crime? Também pode ser punido? Na verdade, o crime da omissão, propriamente dito, ele está bem mais ligado à relação em deixar de impedir a prática do crime. Então, ou de tomar uma providência necessária. Vamos dizer que alguém ligasse ao Corpo de Bombeiros, dizer que há um fogo iniciando e um determinado pessoa demorasse ou deixasse de agir no sentido de rapidamente ir atrás de resolver essa situação. Então, haveria, paralelamente, a prevaricação, uma série de crimes que estão relacionados ao direito administrativo. Quanto às pessoas, né, fica muito difícil de apurar, né? Deixar de comunicar o incêndio, por exemplo, ele não tem uma tipificação específica. Embora a Lei de Crimes Ambientais diga que aqueles que, por ação ou omissão, venham a causar prejuízos, riscos à saúde pública e tudo mais, eles poderão ter responsabilidade relacionada à reparação do dano e não especificamente uma conduta criminal propriamente dita, ou seja, ele pode ser corresponsabilizado no prejuízo por ter deixado, por exemplo, de comunicar à autoridade mesmo assistindo um fogo começando e depois esse fogo tomar uma proporção fora de controle. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Obrigado. Eu conversei aqui com o advogado especialista em direito ambiental, Rodrigo Justus, que conversou com a gente a respeito desse assunto das queimadas nessa época do ano da conduta criminosa. Obrigada, doutor. Obrigado. Até uma próxima. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, encerrou a agenda em Paris, onde se encontrou com autoridades eleitorais com o objetivo de trocar experiências entre os países. Durante a visita, o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, pôde conhecer um pouco mais sobre o sistema eleitoral francês. Em entrevista, o ministro falou sobre alguns pontos de cooperação, como, por exemplo, aperfeiçoar o sistema de prestação de contas e também a supervisão da representatividade política no noticiário. Tenho a impressão de que temos aí algumas coisas a aperfeiçoar no que diz respeito, por exemplo, à prestação de contas. Nós já estamos fazendo isso no Brasil, melhorando o sistema, criando um software específico para contas e certamente vamos poder ter uma cooperação também nesse sentido. Também a supervisão que o Conselho faz, de audiovisual faz, sobre a questão da representatividade política nas notícias, me pareceu extremamente interessante, especialmente no período eleitoral, e talvez possamos ter também aí, acho que, uma cooperação mais significativa. O ministro Gilmar Mendes se encontrou com autoridades do Ministério de Assuntos Estrangeiros, do Ministério do Interior e de vários conselhos responsáveis pela realização das eleições na França e comentou sobre o avanço da Justiça Eleitoral brasileira. A Justiça Eleitoral foi uma boa concepção institucional, já ter
todos esses poderes concentrados num órgão como é a Justiça Eleitoral, já a realização das eleições, o contencioso eleitoral, a apreciação das contas, veja que isso tudo aqui é compartimentado. Acho que foi um grande ganho para o Brasil e mostra que nós temos aí avanços também a apresentar. A área de notícias do site do Tribunal Superior Eleitoral recebeu um prêmio internacional pela qualidade do conteúdo. A Justiça Eleitoral Brasileira foi vencedora na segunda edição dos prêmios de transparência eleitoral no quesito atualização de notícias no site. A Transparência Eleitoral é uma organização não governamental que promove valores democráticos na Argentina, bem como em toda a região latino-americana. Um júri internacional avaliou os sites de organizações e grupos políticos em diferentes categorias. Além do Brasil, foram premiados órgãos eleitorais do Peru, da Costa Rica, do Chile, da Argentina, do México e do Paraguai. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.